Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do Falando Japonês do Zero. E nesse vídeo, galera, vamos estar aprendendo como falar eu em japonês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like para me dar aquela força. E também já vai se inscrevendo no canal, beleza? Então galera, antes de entrar na questão em si, gostaria de deixar uma observação. É muito simples e é o básico para vocês entenderem daqui para frente como as palavras vão funcionar. Aqui no Japão, eles têm dois jeitos de falar. Até eu comentei isso no vídeo anterior. Tem o jeito educado, que é o jeito formal, e o jeito solto, o jeito largadão, o jeito informal. E o que difere essas duas coisas? O jeito formal é quando a pessoa usa para pessoas desconhecidas, que elas mantêm o respeito pela pessoa, ou por uma pessoa mais velha, por um professor, ou até mesmo se você ligar para uma empresa, essa empresa sempre vai estar usando esse japonês formal para falar com você. E por outro lado, tem o lado solto, o lado informal, que é utilizado entre amigos principalmente, quando existe uma intimidade, quando as pessoas se conhecem, elas costumam usar esse japonês informal. Dando um exemplo no português, a informalidade é como se fosse cumprimentar. E aí, beleza? Como é que vai? Já na formalidade, as pessoas costumam dizer oi, tudo bem? Mas é isso aí, galera. Só tenham em mente esse conceito básico para vocês entenderem daqui para frente o porquê no japonês, falando a mesma coisa, usam palavras diferentes. É justamente por esse conceito da formalidade e a informalidade. Só guardem isso na cabeça que daqui para frente vocês vão precisar para entender bem o conceito, beleza? Então entrando na questão principal de hoje, que é o eu, como a gente fala eu em japonês, explicando bem superficialmente, a palavra eu, ela é dividida em dois grupos, o lado feminino e o lado masculino. Mas é uma separação simplificada, como eu falei, só para vocês entenderem que existe um jeito feminino de falar e o jeito masculino de falar. Mas dentro disso tem alguns detalhes aí que eu vou estar explicando nesse vídeo. Então primeiramente vamos começar com o eu masculino, que existe dois jeitos de falar. Então vamos começar com a palavra boku, que é o eu masculino. Esse boku é utilizado para criança, para um menino, e também é utilizado por alguém que quer causar uma boa impressão. É um eu comportado, vamos dizer assim. Imagina um vendedor de terno batendo na casa de alguém e ele vai falar eu sou da empresa tal, e ele vai estar sempre usando esse boku. No caso, para utilizar esse boku tem um certo limite, que é utilizado até o momento onde uma pessoa deixa de ser jovem, vamos dizer assim. A pessoa que tem uma certa idade, ela já não costuma usar esse boku, que no caso eu vou estar explicando um pouco mais à frente sobre isso. E o outro jeito de falar eu no lado masculino é ore. Esse ore é uma palavra muito largada, uma palavra sem educação. Geralmente é utilizado entre amigos, onde existe aquele japonês solto, aquele japonês à vontade, com intimidade. Então esse ore é utilizado por uma pessoa durona, uma pessoa que não baixa a cabeça para ninguém, uma pessoa que não transmite o respeito pelo próximo, e também, como eu falei, é utilizado entre os amigos. Beleza? Deu para captar até aí? Daqui a pouco eu vou estar colocando alguns exemplos aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor como é utilizado e o porquê. E já o lado feminino se usa watashi. Esse watashi tanto é utilizado para menina, que nem o boku do menino, só que esse watashi ele não se modifica, ele vai, no caso do eu feminino, ele vai sendo utilizado até por uma mulher até alcançar uma idade de ficar bem velhinha. Só que aí entra a questão que eu tava falando mais cedo do masculino chegar a uma certa idade, que ele não é mais um jovem, ele tá já numa certa idade, ele vai falar eu. Nesse caso, ele vai usar esse watashi. O porquê disso? Geralmente quando aqui no Japão uma pessoa ela tem ou uma idade avançada, um cargo importante, ou um empresário, um médico, um advogado, etc., eles costumam usar esse watashi como se representasse uma certa experiência, uma certa grandeza. Então muitas vezes vocês vão ouvir um homem falando watashi. Então no caso vocês escutam esse homem utilizando o watashi, geralmente vocês vão notar que ele tem uma certa idade, ou que é aquele cara dono de alguma coisa, um líder de alguma coisa. Nesse momento ele vai estar usando o watashi. E já a palavra washi é utilizada para as pessoas velhinhas, tanto homem quanto para mulher. Então quando você vê um velhinho ou uma velhinha falando eu, geralmente eles vão estar usando esse washi. E só para exemplificar, para vocês entenderem melhor, nesse vídeo eu resolvi colocar alguns exemplos dos personagens do Dragon Ball em diferentes ocasiões, diferentes personagens que eles vão estar falando eu. E claro, cada personagem tendo sua característica, sua personalidade, vocês vão conseguir entender melhor o porquê deles usar essa palavra, tanto boku, ore, watashi, washi.
Então eu vou estar colocando esse vídeo, mas antes disso eu vou estar colocando uma imagem aqui, em alguma parte desse vídeo vai estar aparecendo uma imagem, e essa imagem vai mudar de cor no momento que o personagem fala eu. Eu não vou estar colocando a legenda, a tradução, para vocês ir se acostumando, ficar mais sensível ao ouvir uma palavra, para vocês terem facilidade de identificar e não prestar tanto atenção no que está sendo dito. Então simplesmente observe a imagem mudar de cor, nesse momento o personagem vai estar falando eu. Como vai ser uma coisa muito rápida, vou colocar 2 vezes o mesmo vídeo para vocês da segunda vez poder captar melhor, beleza? Então no exemplo que eu tava falando sobre o watashi, que seria ou uma menina, ou uma mulher, ou uma pessoa aí que tem um cargo importante, que tá acima das coisas, alguma coisa relacionada a isso, então vamos começar pelo personagem Frieza. Caso vocês não conheçam, o Frieza é um tipo do imperador, o cara que tem seu exército, e ele é um personagem que cultiva a sua classe, vamos dizer assim, aquele personagem que não quer cometer gafes na hora de falar, então ele demonstra ser um personagem vaidoso. Então como ele é um personagem que tem seu exército, que ele tá acima, que ele é o comandante, ele tem um cargo importante, ele vai estar utilizando o watashi. Então dá uma olhada nesse vídeo aí, não esqueça que vai ter essa imagem que vai mudar de cor quando o Frieza falar eu. Então dá uma olhada e daqui a pouco a gente volta. Hajimemashite, Daikyu Uchu no minasan. Watashi no tsuyosa wa sudeni go rikai itadaketa hazu. Watashi o hikimuite ikikaerasete itadakereba. Hajimemashite, Daikyu Uchu no minasan. Watashi no tsuyosa wa sudeni go rikai itadaketa hazu. Watashi o hikimuite ikikaerasete itadakereba. É isso aí, deu para captar? Então, recapitulando, o watashi serve para uma menina ou para uma mulher, ou uma pessoa de um cargo elevado ou alguma posição importante, ele vai estar usando o watashi. E o próximo personagem, vamos colocar o Gohan, um personagem comportado, um personagem aquele que respeita todo mundo, que baixa a cabeça. Então, por ele ser esse personagem educado, ele vai estar utilizando Boku na hora de falar eu. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, também vai ter imagem que vai mudar de cor, e daqui a pouco a gente volta. 僕は前衛としてあの二人を迎え撃ちます。後半僕は前衛としてあの二人を迎え撃ちます。 E é isso aí, o Boku serve para pessoas assim, que nem o Gohan, comportadas, que quer respeitar as pessoas e tudo mais, então é utilizado o Boku. Mesmo não sendo criança, um jovem pode estar usando esse Boku. E o próximo vamos com o Vegeta, que é um personagem durão, aquele personagem que não respeita ninguém, aquele personagem que não baixa a cabeça para ninguém, esse orgulho com ele, então ele não fala o Boku que nem o Gohan. Então no caso do Vegeta, ele usa Ore. Então dá uma olhada aí, dá uma conferida e daqui a pouco a gente volta. いいだろう、ハンデをくれてやる。俺に一発食らわせることができたらお前の勝ちだ。いいだろう、ハンデをくれてやる。俺に一発食らわせることができたらお前の勝ちだ。 Então, como vocês viram aí, no caso do Vegeta, como é um cara durão, ele vai estar utilizando o Ore. Então, até agora vimos o Watashi, que é no caso do Frieza, que ele é o imperador ali, ele é o comandante, ele está num cargo elevado e ele mantém a sua classe na hora de falar, então ele usa o Watashi. Já o Gohan, ele usa Boku, que é um eu comportado. No momento que um jovem de respeito vai conversar, ele usa bastante esse Boku. Imagina aquele cara comportadinho, ele sempre vai estar usando o Boku. Ou também na hora de um vendedor se apresentar para quem não conhece, também ele vai estar utilizando o Boku, não vai estar utilizando o Ore, que nem o Vegeta usa, que é o cara ali que se acha durão, o cara que não respeita, não baixa a cabeça para ninguém. Então esse Ore é utilizado bastante dentro das amizades, porque aí não precisa formalidade de respeito ao próximo. É uma conversa mais solta. E por último, vamos ver o exemplo com o Mestre Kami, o velhinho, que ele usa o Ashi, assim como alguma velhinha, ele também, sendo um velhinho, ele usa o Ashi. Então dá uma olhada nesse vídeo aí e daqui a pouco a gente volta. Então é isso aí, deu para ver as diferenças do eu, né? No caso, lembrando que o watashi é utilizado para mulheres também, só que aqui eu dei o exemplo de uma pessoa no cargo. No caso, o Frieza não é uma pessoa, né? Mas tudo bem.
Já o boku, que é por um carinha comportado ali, um vendedor que ele vai de terno e gravata, ele bate na porta para falar para se apresentar, ele vai estar utilizando esse boku. E ore, que é um jeito rude, um jeito largado, um jeito mal educado, vamos dizer assim, de estar falando eu. Então esse ore é utilizado bastante dentro das amizades, que aí não precisa tanto essa formalidade, então geralmente vai estar usando o ore. No caso, se a pessoa falar boku dentro dos amigos, vão considerar essa pessoa muito educadinha, muito bonzinho. Então o ore é mais ou menos isso. E por último, vimos o mestre Kami aí, o velhinho, falando eu, que ele utilizou o ashi. Então, essas são as diferenças. Vocês viram aí que em diferentes ocasiões, mesmo falando eu, mesmo sendo o mesmo significado, as palavras são diferentes. Então, no japonês tem muito isso. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando mais detalhadamente essa coisa de formalidade e informalidade. Eu vou estar explicando o conceito e algumas palavras que são faladas de um jeito na informalidade e de outro jeito na formalidade. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá esse joinha, dá esse like para me dar aquela força e me dar motivação para fazer mais vídeos como esse. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui que eu vou estar respondendo assim que possível. E também se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!